Episódio 7, a prática criativa. Olá, vamos dar início ao nosso último episódio, onde faremos uma demonstração prática de como todo esse processo pode funcionar. Você pode usar a linguagem astrológica de duas maneiras. Na primeira, você pode gerar um personagem a partir dessa linguagem, e na segunda, você pode investigar as características do seu personagem e ir criando um mapa astral para registrar essas características. No primeiro caso, a linguagem astrológica servirá para gerar ideias sobre seu personagem e mantê-lo coerente e coeso. Na segunda, você utilizará a linguagem astrológica para criar uma espécie de documento que fixa suas características. É importante ressaltar que você não precisa usar todos os elementos, só aqueles que você sentir que são necessários para o seu processo. Para começar, é importante primeiro decidir sobre o que vai tratar a sua história. Pensando no caso do cinema, todo esse processo tem como objetivo final criar um documento que se transformará num filme. Então é importante escolher o que será visto na tela antes de começar a criar. Para delimitar a sua história, precisamos ter em mente o que acontece, quem vive a história e como isso se resolve. Vou escolher arbitrariamente como preencher essas lacunas para podermos estudar esse assunto. Começamos por quem, basicamente, quem é esse personagem? Para facilitar, penso em João, um estudante que se reencontra com o amor dos tempos da escola e começa a se apaixonar. Ele enfrenta dificuldades relativas a si, a outra pessoa e ao mundo, e no final ele se declara e eles ficam juntos. Aparentemente, essa é uma estrutura básica clichê, mas é o pontapé básico para que a história fique interessante. Pensando na estrutura dos 3 atos do Sid Field, temos que apresentar o personagem, sua vida e sua situação dramática no primeiro. No segundo, iremos apresentar como a busca desse amor se desenvolve. E no terceiro, mostraremos como a história se resolveu e o que aconteceu depois. Também temos ideias dos 2 pontos de virada. No primeiro, esse amor da escola retorna. E no segundo ponto de virada, temos o momento em que o personagem age para conquistá-la definitivamente. Agora, vamos passar para a demonstração do método astrológico. Para este exemplo, vou criar um personagem do zero, portanto, criar um mapa astral para ele e permitir que as ideias surjam a partir disso. Para criar um mapa astral, existem vários sites gratuitos na internet que te oferecem uma amostra básica de um mapa. Eu gosto de usar um site chamado viastral.com. Uma das coisas que defino antes de fazer o mapa é escolher em que ano o personagem nasceu. Penso que, de acordo com a sua história, você precisa de saber qual é a idade aproximada do seu personagem. A partir daí, você pode definir arbitrariamente as posições planetárias e as casas astrológicas e criar a partir disso, ou sortear a data e o horário do nascimento para ter um mapa mais aleatório. O local de nascimento também é importante para definir o mapa, mas não tão importante enquanto linguagem astrológica para o método criativo. O legal é poder usar a linguagem simbólica para a criação. Então vamos lá. Vou definir que João tem 25 anos. Se ele tem 25 anos, ele nasceu em 1995. Sorteio em um site previamente o dia, o mês, as horas e os minutos de seu nascimento e temos as seguintes informações. João nasceu no dia 23 de maio de 95, às 15h30. Assim, temos a seguinte configuração astrológica. Os luminares: Sol em Gêmeos e Lua em Peixes. Os planetas pessoais: Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Touro e Marte em Leão. Os planetas sociais: Júpiter em Sagitário e Saturno em Peixes. Essas são as posições planetárias, e para as casas astrológicas, basta saber qual é o ascendente e as demais casas serão os próximos signos em sequência. O ascendente de João é Libra. Agora vamos começar a criar a biografia do personagem. Estamos falando de seu nascimento e seus pais. Portanto, acho que a parte da linguagem astrológica que pode nos ajudar é o conteúdo da casa 4, que fala das relações com a geração anterior, pais e etc. Se na casa 1, a casa do ascendente, temos Libra, na casa 4 teremos Capricórnio. Outra casa que pode dizer algo sobre a infância do personagem é a casa 2, que fala das bases materiais do personagem. A casa 2 está em Escorpião. Veja o que posso criar a partir disso. Os pais de João vêm de uma situação de instabilidade financeira, passando por situações onde não tinham muito dinheiro, mas atualmente se reinventaram e possuem uma situação mais agradável. Não eram muito presentes por estarem dedicados bastante ao trabalho. Se esforçaram muito para ensinar João a importância de buscar seu próprio caminho e tentam dar as condições para que ele tenha um futuro brilhante e promissor.
Você pode enriquecer essa descrição com outros elementos relativos ao ano que o personagem nasceu, as profissões dos pais ou até mesmo criar mapas para os pais do personagem, fica a critério da sua criatividade. Aqui nós vamos focar em uma descrição mais simplificada para não estender muito o método, pois criar um personagem pode levar muito tempo. Pronto, nosso personagem nasceu. O nascimento tem a ver com a casa 1, a casa Vita. Seu parto aparentemente foi harmonioso pela casa 1 em Libra. Tudo ocorreu bem consigo e com seus pais. Penso que Libra é harmonia, mas a harmonia pode se manifestar de uma maneira negativa. Imagine, por exemplo, se João tivesse sido prometido para uma família da máfia em troca de manter relações estáveis. Isso mantém a harmonia, mas não é algo positivo para João. Na sua infância mais próxima, podemos trabalhar com outros membros da família. Depois, amiguinhos da rua ou passeios quando bebê. Podemos também definir como foram as suas primeiras palavras e se teve dificuldades de saúde na infância. Vamos ao próximo momento. A entrada na escola é um momento importante e pode ser definida pela casa 3, que no caso do nosso personagem está em Sagitário. A escola é bastante importante, pois marca um momento onde o personagem terá mais independência para fazer suas escolhas. Se for uma educação em casa, provavelmente ele continuará tendo contato apenas com sua família. Indo para a escola, ele começa a se descobrir, passa por atividades onde deve se expressar e aprende a se disciplinar. Vale a pena dar um foco interessante para este momento da vida do personagem, pois ele pode definir muitas atitudes e muitos traumas. Nosso personagem possui a casa 3 em Sagitário. Podemos ver um personagem que se diverte, conversa bastante com os colegas, mas mesmo assim é estudioso. Os valores são importantes para Sagitário. Talvez João não seja tão bom em todas as disciplinas, mas aqui ele já começa a desenvolver seus interesses e prioridades. Sagitário é um signo de fogo mutável, o que pode trazer uma personalidade questionadora para João. As 4 primeiras casas já dão uma dinâmica interessante para trabalharmos a infância do personagem. Vamos passando pelos momentos da vida do personagem e acompanhando o desenvolvimento da sua individualidade até chegarmos à adolescência. A adolescência é um ponto importante da vida do personagem, porque aqui a busca da sua individualidade chega a níveis mais altos. Aqui são definidos o primeiro amor, que vai complexificar o desejo do protagonista. A casa que rege as relações é a casa 7. Nosso personagem tem a casa 7 em Áries, o que pode trazer à mente alguém que encara o relacionamento de maneira intensa e direta. Nosso personagem pode desenvolver suas vontades voltadas para programas mais aventureiros, por dar importância a experimentar coisas juntos ou ser muito instável e explosivo. Tudo vai da criatividade. A partir daí, podemos entender os contextos do relacionamento e podemos lidar também com a casa 8, a casa da morte e da finalização, que está em Touro. Podemos imaginar que o relacionamento do personagem acabou por uma dificuldade de mudanças. Talvez ele ou ela precisaram mudar de cidade para fazer um curso e o relacionamento acabou, por exemplo. A casa 5, que dita a criatividade do personagem e o que ele deixa para o mundo, está em Aquário. Talvez nosso personagem seja um visionário em sua área de trabalho e por isso tenha ido fazer o curso fora da sua cidade, o que causou o fim do relacionamento. A casa 6 é a casa da saúde, temos a casa 6 em Peixes, o que pode trazer instabilidades emocionais ou vícios como tentativas de fugir da realidade. Isso pode se manifestar em qualquer etapa da vida. As casas de 9 a 12 vão delimitar seu idealismo, sua busca de glória, suas parcerias e inimizades. Você pode escolher quando isso vai se manifestar. A casa do idealismo, a casa 9, está em Gêmeos, o que pode colocar nosso personagem em dificuldade para delimitar um foco, tornando-o volátil e inconstante ao meio e às pessoas ao seu redor. Em um dia ele muda seu foco de trabalho diversas vezes ou quer abarcar tudo ao mesmo tempo, se sobrecarregando. Na questão da ideologia, talvez ele seja um defensor ferrenho da educação e das relações humanas. A casa 10, tematizando a glória do personagem, está em Câncer. Talvez ele encontre seu lugar no mundo ao cuidar de outras pessoas ou da sua família. Ele pode querer transmitir um conhecimento de gerações anteriores, pode querer trabalhar com cultura ou como um cuidador de idosos. Como essa história trata de uma relação amorosa, eu gastaria mais tempo para desenvolver suas relações com os pais e as suas relações amorosas, pois isso pode trazer muitas informações valiosas para serem usadas ao decorrer do filme. Nesse caso, vou desenvolver apenas o momento em que ele conheceu o seu amor que retornará, e para isso vou usar o simbolismo dos planetas para dar uma dimensão mais detalhada das relações. Vamos nos lembrar do mapa astral do personagem: Sol em Gêmeos, Lua em Peixes, Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Touro, Marte em Leão, Júpiter em Sagitário e Saturno em Peixes. Utilizaremos isso para explorar um pouco a dinâmica do personagem dentro dessa relação. Vamos chamá-la de Maria.
João conheceu Maria no ensino médio. Por seu sol em Gêmeos, provavelmente ele tem interesse na pluralidade. Um dia ele saiu com seus amigos para um programa inesperado. Foi uma peça de teatro clandestina em um cemitério. O final foi um pandemônio, pois a polícia chegou e eles fugiram. Ele foge com Maria, uma das amigas de seus amigos que ele não conhecia, e vão parar em um bar. Só os dois resolvem beber. Pelo personagem ter Vênus em Touro, ele se apaixona fácil pelo fato de Maria demonstrar um cuidado grande com ele. Se preocupa com a alimentação para não ter ressaca e faz questão de ter certeza que ele vai chegar em casa. Vênus cuida da ação interna e das relações amorosas, e a Vênus em Touro pode se manifestar assim. No caso de Marte, que demonstra a atitude externa do personagem, estar em Leão, podemos ver que João estava autoconfiante na frente dela e que se sentia bonita e sensual. Ele pode ter elogiado ela durante esse primeiro encontro, levando-a a interessar por ele. Mercúrio dita a comunicação. Nosso personagem tem Mercúrio em Gêmeos, demonstrando uma habilidade para conversar sobre qualquer assunto, o que interessa a ela. Se você também fizer o mapa dos outros personagens, pode elaborar a dinâmica de interação dos personagens de maneira bastante criativa. Começamos a esboçar uma relação. Os dois se entenderam e namoraram, e chega o momento onde eles decidem terminar, pois João vai fazer um curso em outra cidade. Da mesma forma que os planetas ajudaram a delimitar as atitudes do personagem em relação ao primeiro encontro, podemos criar situações para o término. O Sol indicando a crença do personagem, a Lua, que não foi usada no primeiro encontro, pode demonstrar a volatilidade emocional do personagem. Mercúrio, a comunicação, Vênus, a ação interna e Marte, a ação externa. Podemos adicionar Saturno e Júpiter para apimentar os momentos e trazer limitações e benefícios colocados pelo mundo. Com Saturno em Peixes, João poderia estar tão abalado com esse término que poderia ter se jogado em uma bebedeira antes da conversa, na tentativa de fugir da realidade óbvia e não ter que enfrentar o momento. Com Júpiter em Sagitário, ele pode ter priorizado ela e tentar não fazê-la sofrer, colocando seus valores na frente de suas ações ou sendo bastante racional. Podemos dar consistência e dimensões para o personagem através dessa linguagem. Acredito que é importante aprofundar em cada momento da vida do personagem que seja relevante. Seja criativo. Alguns desses elementos trabalhados na biografia e na criação prévia se materializarão no filme. Por exemplo, provavelmente abordar a relação inicial dos personagens e o seu término seja necessário para introduzir o filme. Depois mostramos João vivendo a sua vida normal para reencontrá-la mais tarde. No desenvolvimento do filme, podemos usar tanto as casas astrológicas como os planetas para criar os conflitos que os separam. Talvez você possa nessa parte se inspirar em Urano, Netuno e Plutão. Vai da criatividade. E na conclusão, revelamos o lado mais valioso do personagem e seus aprendizados. Esse foi um exemplo rápido de como usar a linguagem astrológica para criar um personagem. Como disse, foquei no cinema, por ser a mídia criativa que tenho mais contato. Mas quando você aprende a linguagem astrológica, pode usá-la para criar personagens para teatro, literatura, séries de TV e etc. O legal desse processo é aprender a linguagem astrológica e usá-la de maneira que for mais interessante para o seu processo. Nada é obrigatório. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos ajude curtindo, comentando ou compartilhando com seus amigos. Tchau, obrigado pela atenção e até mais. Roteiro e locução, Érico José. Produção e edição, Marcos Rogério. Captação de áudio e produção, Rayane Richelli. Referências: O Simbolismo Astrológico, de Oswald Wirth. Manual do Roteiro, Sid Field. Story, Robert McKee. O Mundo da Astrologia, Luiz Rodolfo Vilhena. Teorias do Símbolo, Tsvetan Todorov. O Tarô e a Viagem do Herói, Raju Bansraf. E o Livro da Mitologia, de Philip Wilkinson. Coleção Globo Livros.